acompanha as atividades do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, 9 de março, nós celebramos a liturgia da quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Para essa liturgia, a Igreja nos propõe o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Esse trecho do Evangelho, que é relativamente longo e é bem conhecido como o texto do rico e do pobre Lázaro, ele causa pelo menos duas sensações ou situações em quem escuta. Alguns sentem mal-estar, porque parece que nesse texto ele está descrevendo o futuro ou aquilo que vai acontecer com a gente após a nossa morte, um julgamento final das nossas vidas. Alguns vão sentir uma sensação de segurança, porque acham que viveram a vida toda totalmente correta, que não vão passar pelo mesmo castigo ali, pela mesma pena que é a definida como vai ser a vida de tormentos do rico após a sua morte. Porém, Jesus ele está contando uma história, como tantas outras lá das parábolas que nós estamos acostumados. Jesus está contando uma história sobre um homem rico e um homem pobre, que estavam ali, segundo a história, muito próximos, porque o pobre ficava na porta do rico, esperando a comer alguma das migalhas que restasse ali da mesa do rico, que é o que o texto nos apresenta. E depois, o resultado disso, quando passa o tempo, o normal da vida, morre o rico, morre o pobre também, e como se apresenta a vida desses dois depois que morrem. Por isso, esse texto ele tem essa capacidade, a gente pode dizer assim, de causar mal-estar, ou de ter essa sensação de que o Evangelho está dizendo exatamente como vai ser a vida após a morte. O que ele tem para a gente é, na verdade, um alerta e um desejo de mudança já na própria vida. Prova disso é que no Evangelho, o contexto, que a gente pode dizer assim, onde esse texto está inserido, tem várias outras histórias, outras narrativas que tratam da questão da riqueza e da pobreza. O Evangelho de Lucas, ele trabalha bastante essa questão, que nada mais é do que um chamado, um alerta para a melhor forma de lidar com os bens materiais. Isso é o contexto do Evangelho. É verdade que o contexto da liturgia é outro, mas eles não são tão distintos assim. Talvez a gente possa dizer que são o mesmo contexto ou um contexto afim, ou seja, muito próximo. Por quê? Porque a primeira leitura da liturgia de hoje, que é tirada do profeta Isaías, ali tem um contraste em que a gente está vendo quem põe a confiança em Deus, quem põe a confiança no ser humano. O texto começa dizendo: maldito aquele que põe a sua confiança no outro ser humano. A ideia é, e a confiança aqui não é o confiar que a gente tem o hábito, não, a gente deve confiar nas pessoas para bem viver, é a sua segurança, a firmar toda a sua vida no ser humano, na capacidade humana, na carne humana, que é o que está no texto de Isaías, naquilo que nós conseguimos conquistar, produzir ou acumular os bens que a gente possa acumular durante a nossa vida pelo nosso esforço. É isso que essa atitude que ele vai chamar de maldito. Mas o contraste vem logo depois, porque o texto vai dizer: bendito aquele que confia toda a sua vida, todo o seu viver, os seus afazeres ao Senhor. Então o texto vai trazendo isso. O Salmo responsorial também traz um contraste entre aquele que põe a confiança em Deus e aquele que põe a confiança no que possui, nos seus bens. Então, com isso nós vemos que o contexto da liturgia aqui ele é bem próximo do contexto do Evangelho. Enquanto no Evangelho o foco estava na questão dos bens, da riqueza e da pobreza, aqui ele alarga um pouco mais, e esse tema da riqueza e da pobreza, ele vai alertar para a relação que o ser humano deve ter com Deus, com o outro ser humano, ou seja, com o próximo e com as coisas.
porque o texto vai nos mostrar que a relação entre o rico e o pobre Lázaro era de total indiferença. Então, aqui a gente vai ter que pensar qual é a relação que deve se estabelecer, ou aquilo que Deus quer que seja a nossa relação com os outros seres humanos. A nossa relação com Deus, que é a de confiança, a de colocar todo o nosso ser sob a proteção de Deus, vamos dizer assim, e a nossa relação com as coisas. A nossa relação com as coisas, ela está intimamente ligada com a relação que a gente tem com Deus. Se a gente se ocupa mais das coisas, dos bens, do que de Deus, é isso que vai preencher o nosso coração. E isso não é permanente, isso não nos garante nada. E quanto mais nosso coração está com as nossas coisas, menos nós conseguimos nos relacionar com o outro ser humano. Perceber a necessidade do outro ser humano, que é o que vai aparecer aí na relação entre o rico e Lázaro, que jaz ali à sua porta. Então, no fundo, esse texto ele é um convite a exercer de forma correta a nossa relação com Deus, com as coisas, os bens e com o próximo. Que esse texto, essa liturgia, ela hoje nos ajude a pensar, fazer um exame de consciência e rever como tem sido as nossas relações. Que nessa quaresma, esse tempo de penitência, ele seja um tempo favorável para esse exercício de uma relação saudável com os bens, uma relação amorosa com os irmãos e uma relação de amor e de confiança em relação a Deus. Que nós possamos, nessa quaresma, não só na quaresma, mas nessa quaresma de modo muito especial, exercitarmos o exercício da caridade. O texto nos convida a isso, a olhar aquele que necessita, os nossos irmãos mais necessitados, com a consciência de que fazer a caridade, ajudar os nossos irmãos em suas necessidades, não é uma condição ou uma demonstração da nossa bondade, porque só Deus é bom, mas é uma demonstração do nosso desejo de fazer justiça, de restaurar a justiça. É a consciência de que esse irmão está em necessidade, há uma injustiça que o colocou ali. E isso deve ser a nossa motivação maior para o exercício da caridade. Nesse tempo, que repito, nesse tempo favorável que é o tempo da quaresma.